Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. Roda mundo, roda gigante. Roda moinho, roda peão. Todo mundo com a gente, indo atrás da canção. Agora eu misturei as letras. Olha, Raul Marcelo, né? Música de Chico Buarque. Chico Buarque é do PT, ele é do PSOL. A gente já vai saber dessa história inteira aqui. Vamos ver se Raul Marcelo é candidato a prefeito. Já, já. Bom, o convidado de hoje, você já viu, Raul Marcelo, deputado estadual. Raul, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no D da Questão. Prazer é todo meu, agradeço o convite. No final do ano eu fiz uma entrevista com o Paulo Walter dos Santos, que é um empresário conhecido aqui em Sorocaba. E aí nós falamos de financiamento de campanha, e ele foi muito claro lá em dizer o seguinte, que se o Renato Amari ganhar, ou o candidato do PSDB ganhar, que está indefinido ainda, mas qualquer um que ganhar, para ele tá bom, a cidade segue nesse ritmo bom, maravilhoso e tal. E que uma das coisas que motiva ele a ser um financiador, doador de campanha, é para que o PT e o pessoal, particularmente você, nunca ganhem, que eles acham que a mudança que você vai fazer é algo que não é boa para a cidade. Que mudança você quer fazer? Olha, para o empresário que disse isso, né, a vida dele está muito boa, né? Ele deve ter um bom plano de saúde, os filhos dele devem estar no colégio particular de excelência, não é? Ele deve viajar para o exterior pelo menos uma vez por ano, ou até 2 vezes por ano, deve morar numa casa muito boa. Né? Para ele, então, a vida de fato está muito boa. Agora, o problema é que não é essa a realidade da maioria da população de Sorocaba. Né? A maioria da população de Sorocaba acorda, às vezes, 5 horas da manhã para pegar um ônibus superlotado, paga uma das tarifas mais altas do Brasil. Os filhos estudam em colégios públicos, com salas de aula com até 50 alunos, que às vezes nenhum ventilador tem. Né? E se utilizam do Sistema Único de Saúde, o SUS. No caso de uma pessoa que tem câncer, que é uma doença que pode pegar todos, vai ter que ir até Guarulhos de madrugada, porque não tem nem equipamento de radioterapia aqui em Sorocaba mais, só tem um da Santa Casa, que funciona 22 horas por dia, e tem uma fila imensa de espera. Na verdade, eu vim participar da política para dialogar com essas pessoas, para aquelas que de fato passam um processo que é de humilhação cotidiana. São humilhadas durante o dia, chegam em casa, continuam sendo humilhadas e vão dormir humilhadas. Né? Isso significa, no Brasil, hoje mais ou menos em torno de 30% da população. Então, para nós, eu entrei na política para dialogar com essas pessoas que precisam. E elas precisam porque elas precisam de um Estado, porque você tem 2 instituições que são fundamentais na sociedade moderna, o mercado e o Estado. O mercado, ele não consegue melhorar a vida dessas pessoas. O mercado não faz distribuição de renda dele. Pelo contrário, o mercado... nós estamos vivendo um período agora de mercado livre, né, do liberalismo exacerbado no mundo todo. O que está acontecendo é concentração de renda. Esses dias teve o economista, prêmio Nobel, na Universidade de Montevideo, Joseph Stiglitz, nos Estados Unidos, que é a pátria do liberalismo, 30% da população está na pobreza. Né? Então nós estamos vendo uma época de concentração. Quem que tem que fazer essas políticas para atender quem mais precisa? O Estado. Então agora, nós chegamos na prefeitura, nós vamos fazer uma inversão profunda de prioridades aqui em Sorocaba, né? Raul, é isso que eu queria falar. Oi? 2 questões centrais nisso que você está falando. Você teve uma mudança de vida, né? Você é alguém que, do ponto de vista, não só na política, mas quando você casou e tal, você teve uma mudança de vida, de padrão de vida. Isso deve aparecer na campanha e você vai ser cobrado. E a outra questão é, como que faz isso tudo que você está falando? Né? Você acha que o prefeito que está aqui, os prefeitos que passaram, o governador que está aí, o presidente, você acha que eles não fizeram porque eles não quiseram? O que acontece que não essa política voltada para o cidadão não sai do papel? Olha, a primeira questão que você abordou, né, em relação... Eu com 17 anos, eu entrei no vestibular na FATEC, né? Eu sou de uma família de professores, e meu pai, na época, e ainda é hoje, até operário aposentado. Né? Então eu fiz faculdade, eu já tinha feito colégio técnico em processamento de dados, já trabalhava na Alcoa, que era uma multinacional. Depois fui para a FATEC para fazer análise de sistemas, fiquei 2 anos lá. E depois saí de lá e fui fazer letras. E depois me tornei advogado fazendo curso de Direito e hoje faço mestrado em Economia na PUC em São Paulo. Então eu tenho uma vida de classe média, apesar de ter a verdade, o salário do deputado é muito maior do que a média da população. E fui vereador também em Sorocaba há 6 anos, que também é um salário acima da média da população.
mas eu levo uma vida de classe média, né? Agora, mas você mora num condomínio fechado, você viaja para fora do Brasil. Viajo que é importante, porque quem está na política precisa conhecer experiências internacionais. Isso é importante. Agora a questão não é a situação econômica do cidadão, e sim as opções políticas que ele faz. Eu não fiz nenhuma crítica aqui a nenhum dirigente partidário. Por exemplo, eu tive um candidato a presidente do PSOL, que foi o Plínio. O Plínio, a família dele é da aristocracia de São Paulo, né? Os pais dele eram donos de fazendas de café antes do Brasil ser industrializado. E, no entanto, ele foi uma pessoa que defendeu a reforma agrária quando foi deputado no governo do João Goulart. O problema não é onde a pessoa está, e sim o que ela pensa, o que ela defende, né? Você pegar, por exemplo, até na historiografia, você pegar a família do Lenin, por exemplo, era uma família de juiz, o próprio Marx, também o pai dele era juiz, né? Então, o importante é a opção que faz. E no meu caso, eu levo uma vida de classe média e tenho uma opção de esquerda. Por quê? Porque eu acho que é uma situação muito difícil, né? Você não se sensibilizar pela situação social do Brasil. O Brasil, a singularidade nossa, não é porque a gente toma caipirinha ou gosta de samba. A singularidade do Brasil é que o Brasil é o país mais desigual do mundo, não é? Então, esse é um problema central. E por que os outros partidos não conseguem enfrentar? Alguns até tentam enfrentar, mas de forma, vamos dizer assim, muito restrita. A questão é que você tem pactos políticos que são montados para se chegar ao poder, que inviabilizam, por exemplo, a execução de políticas públicas que de fato resolvam esses problemas, não é? O pacto político em torno do PT, por exemplo, o PT era um, até o Lula chegar à presidência virou outro, não é? O PSDB no começo, o Fernando Henrique, por exemplo, tem um projeto de lei, quando foi senador da República, para taxar as grandes fortunas no Brasil, né? Que até hoje a letra morta na Constituição, não se regulamentou isso. Ele fez um projeto inclusive importante, aí depois virou presidente, arquivou isso. Então, é por isso que nós, do PSOL, para poder chegar ao Estado, ao poder do Estado, tanto a Prefeitura, os governos do Estado e o governo federal, nós queremos chegar com um pacto social e político que dê condições de executar uma política de distribuição de renda forte no Brasil, que é essa que nós precisamos fazer. Mas na Prefeitura você vai fazer isso? Na Prefeitura nós vamos fazer. Tanto é que eu, por exemplo, você vai perguntar, a segunda pergunta, né, que ela é originária da primeira. Raul, mas e as coligações? Por que a gente não tem feito muitas coligações do PSOL ultimamente? Porque, infelizmente, a maioria dos partidos políticos no Brasil viraram siglas de aluguel, não é? E o presidente do partido A ou B, ou C, quer fazer uma coligação com você, ele quer saber quanto você vai disponibilizar de recursos para fazer campanha, essas coisas, e não quer saber, de fato, qual que é o projeto político que você vai defender se ganhar as eleições. Qual é esse projeto seu? O projeto nosso é muito simples. O projeto Isso nosso que eu é muito falar. simples. Muito simples, até porque hoje a população toda vai entender. Primeiro que nós vamos governar por 1%, como acontece hoje em Sorocaba, né? O Panunzi tem um governo que é voltado única e exclusivamente para 1% da população. É um projeto, portanto, que mantém e aprofunda, inclusive, a concentração de renda. Eu vou te dar um exemplo de um trabalho feito pelo professor Ludwig, na Universidade de Sorocaba, que é doutor em economia. Sorocaba, entre 99 e 2009, cresceu uma média de 12% ao ano. Portanto, em 10 anos, cresceu 120%. Né? No entanto, nosso índice de Gini, né, que é o que mede a concentração de renda em Sorocaba, ficou inalterado. Então, nós mais do que dobramos a riqueza da cidade e os problemas que afligem a população mais pobre, né, e a população trabalhadora continuaram iguais. Então você continua tendo problemas, que eu disse aqui, sistema de transporte, educação de péssima qualidade, sistema de saúde, por aí vai. Você vai mexer no quê? O governo, claro, nós estamos ainda no processo de elaboração do programa. No nosso programa para a cidade, nós vamos dialogar com muito a juventude, viu? Ônibus vai ser de graça? Oi? Ônibus. Para os estudantes, sim. O estudante não vai pagar ônibus em Sorocaba, né? É uma proposta radical, mas é mesmo. É muito radical essa proposta, mas é necessária. Por quê? Porque quem nós vai temos o pagar problema a conta? da liberdade. Quem vai pagar a conta? O orçamento da cidade. O orçamento de Sorocaba tem uma margem imensa. Mas por que o Panunzi não faz? Porque não é o objetivo político dele, né? O Panunzi quer fazer obras, quer outras coisas, né? Aliás, está caindo a receita do IPTU em Sorocaba aí, a prefeitura não faz nada para apertar os grandes devedores. Então, você tem um orçamento hoje aí de 2 bilhões e poucos, 2 bilhões e 700, mas de arrecadação direta 1,5 bilhão. Você tem recursos para fazer isso. Nós vamos fazer, nós vamos assumir esse compromisso e vamos executar, não é? Uma política forte, por exemplo, onde está a questão central no Brasil? Por que se reproduz a desigualdade social no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ela não se reproduz a partir do sistema educacional, depois que a criança tem 6 anos. Ela se reproduz no pré-natal. É no pré-natal que começa o processo de manutenção dessa, vamos dizer assim, estrutura quase de casta social no Brasil, né? Que não tem quase permeabilidade, ela fica imutável. Nós estamos falando já desde do golpe militar para cá, que você não tem grande mobilidade na estrutura social do Brasil, né? Então nós vamos fazer uma política forte junto com as gestantes. São 9 mil nascimentos mais ou menos na média por ano em Sorocaba.
Nós vamos fazer um trabalho forte com as gestantes, por quê? Porque questões fundamentais que decidem o futuro da criança nas escolas são decididas até os 6 anos de idade em casa. O que é fundamental hoje? Tem muitas crianças que chegam na escola, Deda, não conseguem prestar atenção. Por quê? Porque do 0 aos 6 anos não tinha nada com livro em casa, não tinha nada escrito em casa. Então você precisa fazer um acompanhamento do pré-natal e um acompanhamento até os 6 anos de idade dessas crianças. E a creche é fundamental, a pré-escola é fundamental, a orientação dos pais para ter livro em casa, para ter o diálogo respeitoso, para ter a conversa com a criança, porque senão você vai ter uma criança que não vai ter abstração, não vai ter capacidade de concentração e vai chegar no sistema educacional público, infelizmente, né, no caso nosso, nós vamos defender mudança na rede municipal, mas grande parte da rede é estadual, que ele promete entregar qualificação e acaba aqui entregando o oposto, né? Então é uma fé institucional. São essas questões importantes que precisa mexer. Legal. Raul, a gente vai para o intervalo, mas eu queria que você respondesse, a compreensão que eu estou tendo da sua resposta o Sorocaba, o eixo principal da mobilidade vai continuar sendo o ônibus. Não, tem que ser o ônibus, ciclovia também, não é? Ciclovia mas o ônibus, mas um projeto importante que nós tínhamos em Sorocaba, que eram as caminhadas em torno dos postos de saúde, né? Nós vamos estimular tudo isso. Agora o ônibus é fundamental, o ônibus cabe 40 pessoas, né? Então, mas o meio de transporte vai ser o ônibus, é esse. O ônibus, e nós vamos estimular muito a ciclovia também. Agora, claro que as pessoas vão continuar tendo carros, usando os carros, isso aí, mas o ônibus é uma coisa que nós precisamos investir bastante, porque o futuro é o transporte coletivo, né? Bom, a gente vai para o intervalo, né? E eu queria terminar. Mas esse é um eixo, nós temos o primeiro eixo, distribuição de renda. O segundo eixo é a participação popular, democracia. Isso é fundamental. E o quarto eixo, é claro, que é a transparência total das ações da prefeitura, né? E controle social. Bom, a gente vai para o intervalo e a minha pergunta é a mesma do começo. Quer dizer, você não come criancinha, não tem que ter medo do Raul prefeito. Não, quem na verdade está pendurado na prefeitura, não é? Com esses cargos, indicação política, fazendo algum tipo de negociata, esse daí tem que morrer de medo mesmo, né? Porque vai perder muitos contratos, né? Os contratos grandes, né? O contrato da merenda, por exemplo, essa palhaçada que acontece em Sorocaba já há muitos anos, uma vergonha isso aí, não tem uma empresa que consiga fornecer merenda. A prefeitura já devia ela mesma já fornecer a merenda, já que não tem uma empresa decente que consiga fornecer. Então esse pessoal que fica brincando com o interesse público, né? Esse pessoal tem que morrer de medo. Eu já aconselho a trabalhar forte pelos outros candidatos. Porque se nós chegarmos à prefeitura, essa boquinha vai acabar com certeza. Tá certo. Esse é Raul Marcelo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta tentando descobrir um pouco mais, né, dessa faceta de quem pretende aí, né, ser o próximo prefeito de Sorocaba. Até já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Bom, o convidado de hoje, Raul Marcelo, né, falando bastante sobre pré-candidatura, as propostas do pessoal, né, quem deve ter medo da candidatura dele, quem que não deve ter medo. Raul, queria falar um pouco dessa questão que faz parte já da sua história, que é o legislativo, né? Você, muito novo, foi eleito vereador em Sorocaba, tinha 19 anos, ficou 6 anos, teve um mandato de deputado, ficou fora, está de volta. O legislativo no Brasil, ele funciona? Olha, como órgão fiscalizador, não tanto quanto deveria. Como produtor de leis, eu acho que, no geral, o conjunto normativo no Brasil
naquilo que o país precisa, que é uma agenda social forte, ele é bem adequado. Se pegar desde a Constituição, né, tem um artigo 5º lá, o cidadão tem direitos, tal, a legislação nossa é muito farta. A gente falou da questão do câncer, por exemplo, tem uma lei federal muito interessante, que ela diz que uma pessoa diagnosticada câncer, qualquer pessoa no Brasil, o poder público tem 60 dias para iniciar o tratamento dessa pessoa. Então você tem um conjunto de direitos importantes. Então, estou falando do ponto de vista legal. Agora o pepino, né, vamos dizer assim, o entrave grande que a gente tem no Brasil é por parte do executivo. Tem uma parcela da nossa população que não consegue se concentrar, por exemplo, mais do que 5 minutos para poder ler um artigo, né? Porque não teve essa formação. Então você precisa fazer um processo de investimento grande nesse sistema educacional. Você precisa fazer saneamento básico. Metade das casas no Brasil ainda não tem saneamento básico. Mas Sorocaba não é essa realidade. Não, Sorocaba não é essa realidade, mas a gente tem a exclusão social aqui, forte, muito forte. Como que reverte a exclusão 30% social? da população. São políticas de médio e longo prazo. Nós vamos apresentar isso em detalhes na campanha dele, mas dá para fazer, a prefeitura pode fazer muita coisa. Por exemplo, você pode começar pela inversão de prioridades. Né? Os bairros onde você tem o maior número de famílias em situação vulnerável, você tem que fazer ali. Ali a prefeitura tem que fazer o centro esportivo, ali a prefeitura tem que priorizar para fazer a creche, ali tem que ter um acompanhamento do pré-natal até os 6 anos de idade da criança. Não dá para deixar, como aconteceu esses dias na imprensa, uma moça no 5º mês de gravidez não tinha conseguido fazer uma ultrassonografia ainda, teve que ir no jornal denunciar a situação. Isso é uma vergonha para uma cidade do tamanho da nossa. Então, fazendo isso, a orientação dessas famílias, estou falando aqui de longo prazo, nós vamos dialogar para frente. Dialogar para frente. Você vai ter uma criança, mesmo nascendo, porque a gente não escolhe onde vai nascer, né? Correto? É uma questão de sorte. Você pode nascer numa família de classe média alta, como pode nascer numa favela. Então, fazendo isso com as famílias mais vulneráveis, criando um ambiente melhor para que essa criança possa desenvolver a concentração, desenvolver a criatividade, né, a imaginação, ter livros na casa. Isso é tudo que o poder público pode fazer, orientar essa criança, mesmo no sistema educacional, na rede estadual, que infelizmente que é a responsabilidade do governo do estado, que é precarizada, é ruim, ela vai ter um rendimento muito melhor, porque ela vai chegar numa situação melhor. Isso a prefeitura pode fazer. Você acha que você ganha eleição com um discurso desse, uma tradição onde quem ganha eleição é quem faz obras? Eu não sei se nós vamos ganhar a eleição, Dede. Assim, eu sou pré-candidato, nós estamos discutindo ainda, né, montando um programa de governo, mas eu preciso dizer a verdade à população, né? Não dá para dizer que o Sorocaba vai mudar com mais ponte e viaduto, né? Fazendo a margem direita da Afonso Vergueiro lá, né? Falar isso aí é enganar a população. Nós vamos falar a verdade. Qual que é o problema central do Brasil? O problema central do Brasil e de Sorocaba é que uma parcela do nosso povo foi abandonada historicamente. Mas você acha que as pessoas, a grande massa do eleitorado, ele está preocupado com esses outros que estão sumindo? Porque o problema é que esses outros na Alemanha é 10%, nos Estados Unidos é um pouco mais, mas no Brasil é mais de 30%, né? Mas em Sorocaba dependendo da região chega a 60%. Mas você Sorocaba é uns 30%. Não é. Sorocaba é uns 30%. Nós precisamos dialogar isso. Porque é aí, nessas famílias desestruturadas, que está o menino que vai para o narcotráfico, que está o jovem, né? Que vai ser autor de ato infracional, que está depois o futuro traficante. Entendeu? O que você quer convencer esses 60% de que se não salvar os 30%... Se não tiver uma política violenta, e aí nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, né? Porque vai ser uma escolha, e a cidade precisa fazer essa escolha. Eu quero apresentar, inclusive, isso, vou apresentar isso claramente na campanha, que o centro da intervenção do Estado brasileiro nesse momento, inclusive a Prefeitura de Sorocaba está dentro disso, é como resgatar a autoestima, inclusive, dessa parcela da população que sofre esse processo de exclusão e que, ao sofrer esse processo de exclusão, ele é tão violento que tem uma própria invisibilidade do Estado em relação a essas pessoas. Então nós vamos discutir isso com o conjunto da cidade e que isso é necessário para o desenvolvimento de Sorocaba. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer convencer os 60%, né, de que se esses 60% continuarem ignorando esses 30%, o que hoje afeta a vida desses 60%, que é falta de segurança, a questão de uma saúde precária, a questão de você não ter uma baixa produtividade. Essa é a consequência. E não é 30%, é 40% de Sorocaba. 40%. Né? Porque qual é o problema, Deda? Como é que chegou o capitalismo no Brasil? O capitalismo na Europa ele foi desenvolvido com uma conjunção de mudanças econômicas e valores. Né? O trabalho era uma questão que estava colocada na Europa, como a Igreja Católica sempre pregou contra o trabalho. Né? O trabalho, a ética do trabalho, ela vem junto com a reforma protestante. O trabalho como virtude, a aristocracia europeia, ela não queria saber do trabalho. A reforma protestante, ela vem cultivando a questão do trabalho, então você tem uma ética em torno do trabalho, né? O trabalho, a concentração, a poupança, o pensamento abstrato, tudo aquilo que está no Weber, né? O espírito do capitalismo, né?
num conjunto de valores junto com questões econômicas. Quando chega o capitalismo no Brasil, ele vem só com a questão econômica, não vem com esses valores. Né? Então nós construímos um capitalismo no Brasil que é altamente predatório, né? Que a gente é hoje a 6ª economia do mundo e uma 6ª economia do mundo que admite uma exclusão permanente de 40% da população. Né? E o Estado brasileiro, inclusive, nós temos no plano jurídico, eu disse aqui para você, um monte de lei importante, por isso que eu acho que o papel do legislativo acho que está dado, agora a questão executiva. Então, o que nós temos que fazer em Sorocaba para trazer para a questão real? Primeiro, a prefeitura assumir essa responsabilidade, que aí tem uma questão ética, inclusive, de fundo. Que valores éticos são esses? Esse valor é um valor fundamental, que você não pode admitir que uma parcela da população da nossa cidade seja abandonada, né, pelo poder público. Então essa é a primeira questão. A segunda, na medida em que você faz isso e coloca isso numa perspectiva de longo prazo, você vai ter uma melhoria geral na sociedade. As pessoas viajam para a Alemanha e acham bonito, né? Acho bacana a produtividade do trabalhador alemão, lá dá para andar na rua meia-noite, sentar no banco da praça às 2 da manhã e conversar e tal. Mas por quê? Porque você tem o conjunto da população, ela está incluída de alguma maneira, não sofre processo de dominação permanente. Aqui no Brasil isso não acontece. Na medida que a gente melhorar essa situação, nós vamos ter um reflexo enorme em Sorocaba na questão da segurança pública, inclusive no sistema educacional, mesmo com os baixos investimentos que os governos estaduais e federais fazem, mas se você tem uma criança que chega já, que viveu um ambiente de leitura, entendeu? Teve um pré-natal que foi bem feito, do 0 aos 6 anos em casa, né? Tinha apoio da assistência social, tinha orientação, inclusive da Secretaria de Educação, com disponibilidade de livros, né? Incentivar essa criança a trabalhar o imaginário, as perspectivas, o mundo da simbologia e da fantasia. Você vai ter uma matéria-prima, ou seja, uma criança que vai chegar na rede pública, mesmo com a rede pública ruim, mas que vai ter um rendimento melhor. Eu já fui professor da rede em 99. Aluno chegava na sala de aula, ele ficava 4 horas e falava: professor, entendeu? Você falou aí, eu não entendi nada, isso aí para mim é um mundo novo, esse mundo dos símbolos, das letras. Por quê? Porque na casa dessa pessoa não tinha um livro sequer. Eu faço reunião na periferia aqui de Sorocaba, né, e também de outros lugares. Você chega na casa da pessoa, não tem nada escrito. Às vezes nem a Bíblia tem em cima da televisão. Né? É só televisão, só imagem. E os símbolos, a escrita é fundamental para que a pessoa consiga desenvolver a capacidade de concentração. A partir da capacidade de concentração, ela vai conseguir aprender o conhecimento acumulado da humanidade e tal. Vai ser um trabalhador, inclusive, melhor, porque vai ser um trabalhador com mais conhecimento. Então, é uma mudança. Agora, a prefeitura precisa estar a serviço disso. Você vai falar, mas vai demorar para aparecer? Vai demorar. Sabe disso que você está falando, uma das coisas que mais me chocam no WhatsApp, que hoje é uma rede social muito popular, é que você manda um texto maior e alguém sempre, você está num grupo, né, não é no 1 para 1, é no 1 para o grupo. Sempre está no grupo, alguém fala: vou esperar virar filme. Não vou ler até o fim, vou esperar virar filme. Na verdade, é uma coisa que revela muito. As redes sociais revelaram isso, né? Revelaram essa tragédia que é. Você falou: por que eu gosto de Chico Buarque? Porque ele conhece a língua portuguesa. Né? Na verdade, é meu interesse, porque ele é um dos poucos cantores que conhece a língua portuguesa. A gente está chegando ao fim da entrevista, queria falar um pouco dessa questão, né? Você falou um pouco do Chico, o Chico muito alinhado com o PT. No imaginário da população, o pessoal é a esquerda como o PT é a esquerda, e na verdade não é isso, né? O que faz com que o pessoal seja diferente do PT? O que faz que o pessoal seja diferente do PT, em linhas gerais, é que o PT fez uma opção política, né, de se aliar ao bloco hegemônico do país, né? O PT hoje, na verdade, é um partido que quer correr de transmissão do sistema financeiro, né? A Dilma queria colocar o presidente do Bradesco para tocar o Ministério da Fazenda, aí o presidente do Bradesco não quis, pôs um assessor dele, né, que é o Joaquim Levy. Ele aumentou a taxa de juros 7 vezes, o Brasil voltou a ter a maior taxa de juros do mundo, e na medida que a gente tem a maior taxa de juros do mundo, a gente tem um comprometimento de 48% do nosso orçamento hoje. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Sindicato dos Auditores da Receita, aqueles que auditam o orçamento público. 48% hoje do orçamento da União, só para o telespectador, né, ter uma ideia, o internauta, 15% da receita de impostos do Brasil ficam no município, em Sorocaba, 25% vão para o governo estadual, 60% vai para a União. Dos 60% que vão para a União, 48% é distribuído para 25 mil famílias no Brasil, que são aquelas famílias que têm um volume de recurso tal que elas conseguem emprestar dinheiro para o governo. Então o PT virou isso. O PT hoje é o responsável pela permanência, inclusive a manutenção e aprofundamento do apartheid social que o Brasil vive, né? O Brasil é essa situação. Então, por isso que nós saímos, o que o PT precisava fazer? O PT tinha que romper com isso, né? E vou dizer para você, viu? Coisa não é só do Brasil, é mundial. Tem um candidato nos Estados Unidos, pela primeira vez na história, que está pregando socialismo lá. Por quê?
Porque os Estados Unidos está com 30% da população na situação de pobreza, né? Juventude inteira endividada, porque lá não tem universidade pública, $1 trilhão de dívida com universidade privada. E ele está pregando o seguinte, que precisa mexer no sistema financeiro, porque é uma absurda a situação hoje, mundial. Tá né? certo. Imagine uma população de 200 milhões de habitantes como a nossa, trabalhar e entregar 50% do orçamento que vai para a União para 25 mil famílias. Esse é um assunto que a grande imprensa não fala e eu até entendo, porque quem paga publicidade na TV Globo é o Bradesco, é o Itaú, é o Santander. Bom, você ganhando em Sorocaba, Oi? Ganhando a Prefeitura de Sorocaba é um modo disso se expandir para o Brasil, é isso? Nós vamos fazer aquilo que está no limite do município. O mas, que dá para fazer? Mas mudar o Brasil tem que começar a mudar na cidade. Tem que começar na sua casa, Bom, né? a gente precisa ir embora, que está acabando o nosso tempo, mas eu não queria que você ir embora sem que você contasse a sua tietagem com o Alessi Brandão lá na Assembleia. Eu sou. O Raul é líder do pessoal, o Alessi Brandão é líder do PCdoB, você é fã dela? Eu sou fã da Alessi há muitos anos já, e é uma relação difícil, né, de colega parlamentar com alguém que você gosta demais, então... Agora, tem sido para mim um privilégio também, né? Porque eu acompanho a carreira dela há muitos anos e eu gosto muito, aqui do ponto de vista artístico, você perguntou do Chico CPT, eu gosto muito da obra artística do claro. Cantor, né? Eu não sei nem, por exemplo, quem o João Gilberto votou na última eleição. E eu não faço nem muita questão, porque eu gosto muito da obra dele. Acho que a obra do Chico ela tem uma ética, né? Que é de compromisso, né? com o povo brasileiro, principalmente com a cultura popular no Brasil, né? E eu gosto muito do samba e da bossa nova. Então, e a Alessi Brandão é a do samba, né? Daquele samba do Partido Alto, do Morro do Rio de Janeiro e tal, né? Que é uma expressão aí você fica cultural lá. Popular. Eu já ganhei vários discos dela, mas ainda não tive coragem de pedir um selfie com ela. Eu vou pegar um selfie com ela uma hora para postar aí nas redes sociais, mas eu gosto muito dela. Ela tem um disco Tolerância, que é uma capa que tem um arco-íris, inclusive, que é um disco muito bonito, né? É uma artista fantástica. Bom, e uma boa deputada, viu? É. Tem vários projetos bacanas, a gente tem trabalhado várias coisas lá juntos lá na Assembleia. Legal. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, né? E esse foi um papo gostoso. Acho que deu para conhecer um pouco mais do Raul, né? Vai voltar aqui durante a campanha, fica aqui já o compromisso. Vamos falar daí um pouco da Convergência Socialista, do Capucho. São pessoas que nos... Para quem não sabe, o Deda foi do Movimento Estudantil nos anos 80, viu, pessoal? Então, ele acompanhou muita coisa. Uma das pessoas mais importantes em Sorocaba na reabertura para política, né, da volta da democracia no Movimento Estudantil foi o Capucho. Ele formou uma geração, né? Inclusive meu irmão, que foi do Grêmio, do CEONC. Nossa, na noite do beijo, nós estamos falando do começo dos anos 80. E o Capucho foi importante, é um grande amigo dele também. Felizmente morreu já, né? Felizmente falecido. Raul, obrigado. Sucesso para você nessa campanha, que você consiga, né, mostrar para os sorocabanos, né, as suas ideias para Sorocaba, caso você chegue no governo. Essa é a nossa proposta, né? Nós vamos fazer uma pré-campanha, vamos expor as nossas ideias. Se a população achar que esse é o caminho, maravilha. Se achar que não é também, tem que respeitar, né? Que é a democracia. Então essa eu acho que é uma questão importante. E a democracia como um valor universal e um valor fundamental, né? O que nós não podemos perder de vista, acho que ainda mais nesse momento no Brasil, é de respeitar a vontade popular. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com o café, tá bom? Até já. angelaguimarãesdecor.com.br M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Tchau, tchau, tchau. Olha, hoje ultrapassamos o tempo, então é rapidinho. Beijo para todos vocês em casa. Beijo para o Igor Tanaka, para o William, para a Fernanda Garcia. Quase foi vereadora do PSOL na eleição passada. Todo mundo apostando que vai ser. Sucesso para vocês. Tchau. Bom, o convidado de hoje, você já viu, Raul Marcelo, deputado estadual. Raul, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no Dedo da Questão. Prazer é todo meu, agradeço o convite. No final do ano eu fiz uma entrevista com o Paulo Walter, ele é dos estudantes, que é um empresário conhecido aqui em Sorocaba. E aí nós falamos de financiamento de campanha, e ele foi muito claro lá em dizer o seguinte, que se o Renato Amari ganhar, ou o candidato do PSDB ganhar, que está indefinido ainda, mas qualquer um que ganhar, para ele tá bom, a cidade segue nesse ritmo bom, maravilhoso e tal. E que uma das coisas que motiva ele... 30% da população.
Então, para nós, eu entrei na política para dialogar com essas pessoas que precisam. E elas precisam porque elas precisam de um Estado, porque você tem duas instituições que são fundamentais na sociedade moderna, o mercado e o Estado. O mercado, ele não consegue melhorar a vida dessas pessoas. O mercado não faz distribuição de renda. Pelo contrário, o mercado, nós estamos vivendo um período agora de mercado livre, né, do liberalismo exacerbado no mundo todo. O que está acontecendo é concentração de renda. Esses dias teve o economista, prêmio Nobel, na Universidade de Montevideo, Joseph Stiglitz, nos Estados Unidos, que é a pátria do liberalismo, 30% da população está na pobreza. Né? Ele, a ser um financiador, doador de campanha, é para que o PT e o pessoal, particularmente você, nunca ganhem. Eles acham que a mudança que você vai fazer é algo que não é boa para a cidade. Que mudança você quer fazer? Olha, para o empresário que disse isso, né, a vida dele está muito boa, né? Ele deve ter um bom plano de saúde, os filhos dele devem estar no colégio particular de excelência, né? Ele deve viajar para o exterior pelo menos uma vez por ano, até 2 vezes por ano, deve morar numa casa muito boa. Né? Para ele, então, a vida de fato está muito boa. Agora, o problema é que não é essa a realidade da maioria da população de Sorocaba. Né? A maioria da população de Sorocaba acorda às vezes 5 horas da manhã para pegar o ônibus superlotado, paga uma das tarifas mais altas do Brasil. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Atelier Ângela Guimarães. Roda mundo, roda gigante, Roda moinho, roda peão. todo mundo com a gente, indo atrás da canção. Agora eu misturei as letras. Olha, Raul Marcelo, né? Música de Chico Buarque. Chico Buarque é do PT, ele é do PSOL. A gente já vai saber dessa história inteira aqui. Vamos ver se Raul Marcelo é candidato a prefeito. Já, já. Os filhos estudam em colégios públicos, com salas de aula com até 50 alunos, que às vezes nem um ventilador tem, né? E se utilizam do Sistema Único de Saúde, o SUS. No caso de uma pessoa que tem câncer, que é uma doença que pode pegar todos, vai ter que ir até Guarulhos de madrugada, porque não tem nem equipamento de radioterapia aqui em Sorocaba mais, só tem um da Santa Casa, que funciona 22 horas por dia, e tem uma fila imensa de espera. Na verdade, eu vim participar da política para dialogar com essas pessoas, para aquelas que de fato passam um processo que é de humilhação cotidiana. São humilhadas durante o dia, chegam em casa, continuam sendo humilhadas e vão dormir humilhadas. Né? Isso significa, no Brasil, hoje mais ou menos em torno de